vamos falar agora um pouquinho da Assembleia Geral, né? A Assembleia Geral nada mais é de um lugar onde vai ter aqui as competências e deliberações. Você, como cotista de fundo, você receberá uma carta, seja ela por e-mail, seja ela aí via correios, né? Para que você possa participar da Assembleia. Lá na Assembleia vão ser decididas algumas informações que a gente vai ver abaixo, vai ser comunicado algumas coisas, como também veremos abaixo. E cabe você participar ou não. Mas isso aqui, né, acaba sendo aí uma obrigação, né? Já que você tem aí uma cota, você deve participar para você entender aquilo que está acontecendo, para você votar e saber se está de acordo ou não. Beleza? Então, é a reunião dos cotistas para deliberarem sobre certos assuntos referentes ao fundo, como eu expliquei, né, nessa aula. Vamos lá. Então, compete privativamente à Assembleia Geral dos Cotistas deliberar sobre. Então, a gente tem aí a Assembleia Geral. Ela vai deliberar sobre as demonstrações contábeis apresentadas pelo administrador. Vai ter lá as demonstrações referentes àquele fundo de investimento e vai ver se realmente está tudo certinho ali. Vai estar lá auditada, aquelas demonstrações de entrada, de saída, valor da cota, e vai visualizar se alguém tem alguma pergunta, se alguém tem algum questionamento sobre as demonstrações que foram disponibilizadas. Claro que quando você vai para essa assembleia, você já tem acesso a essas informações. Vamos lá. A substituição do administrador, gestor ou custodiante de fundo. Passa a marca-texto. A substituição do distribuidor não precisa deliberar em assembleia. A gente ainda vai ver as funções, mas passa a marca-texto nisso e coloca que é importante. Vamos só de teoria primeiro. A gente vai ter, né, algumas pessoas que prestam serviços, como administrador, gestor, custodiante e o próprio distribuidor. Para mudar administrador, precisa de assembleia, precisa de votação. Para mudar gestor, precisa de assembleia, precisa aí de votação. Para mudar custodiante, precisa de assembleia, precisa de votação. Para mudar distribuidor, não precisa. Tá? Para contratar um novo distribuidor, não precisa. Então isso é muito importante. Então é mais fácil você gravar aquilo que não precisa, porque é o que cai na prova. Então vai substituir o distribuidor. Precisa deliberar em assembleia? Não, não precisa. É só comunicar. Comunicar que foi contratado, que teve aí uma alteração, o distribuidor era o X, passou para o Y, não precisa deliberar em assembleia. Isso é importante, tá? Outra coisa que precisa, a fusão, incorporação, cisão ou a transformação ou liquidação do fundo. Isso precisa. Como assim? O fundo ele vai ter uma fusão, ele vai se juntar a outro fundo, né? Sucessivamente uma incorporação. A cisão, o que é a cisão? Vai terminar. Ou a transformação e liquidação do fundo. O fundo vai acabar e vai devolver o seu dinheiro. Isso precisa também ser deliberado em assembleia, para saber se você está de acordo com isso ou não. Imagina, por exemplo, você tem um fundo lá, o fundo A. Seu fundo está indo super bem, ele vai ter uma fusão com o fundo B. O fundo B sempre foi mal. Você fala, não, não quero não. Então você tem que estar lá em assembleia para você votar e expor sua opinião. Beleza? Importante. Próximo. Passa a marca-texto. O aumento da taxa. Administração, performance ou das taxas máximas de custódia. Eu falo muito isso aqui para os meus alunos e fica fácil de gravar o seguinte. Lembra sempre que fundo se dá na base de condomínio. Coloca isso na sua cabeça que vai ficar mais fácil de você matar algumas questões. Pensa o seguinte, pensa que você está pagando lá o condomínio, você paga o valor de R$100. No outro mês, o valor do condomínio veio para 150. Você vai querer saber por quê. Por que aumentou 50%? Então, para aumentar, por exemplo, uma taxa do condomínio, consequentemente vai ter que ter uma reunião, vai ter que ter uma assembleia lá dos condôminos para saber se está todo mundo de acordo ou não. Agora imagine, por exemplo, que reduz. Você paga 100, no outro mês está pagando 50. Você vai querer saber por que diminuiu? Esse é o princípio do brasileiro mesmo, né? Então, toda vez que tem aumento dessas taxas, precisa ser deliberado em assembleia. Isso é muito importante. Porém, quando tem a redução, não precisa. Há apenas um comunicado, tá? Então, isso é muito importante. Aumento da taxa precisa de assembleia? Sim. Redução da taxa precisa de assembleia? Não. Só enviar um comunicado. Importante. Vamos para a próxima. A alteração da política de investimento em fundo. Isso cai muito. Passa a marca-texto. Então, a alteração da política de investimento também precisa de ser deliberada em assembleia. O que é alterar a política de investimento? Os papéis a serem adquiridos. A gente vai investir, por exemplo, agora em debêntures, com vencimento em 10 anos. Antes não investia, então agora vai mudar. Mercado de atuação. Vai agora começar a comprar do mercado chinês. Caramba, precisa deliberar em assembleia. Limite.
Ah, agora a gente pode comprar até 10% de ações da China, percentuais. Qual que é o risco que isso vai trazer para o fundo? Então, consequentemente, precisa ser deliberado em assembleia. Isso cai muito na prova, tá? Então, alteração na política de investimento precisa deliberar em assembleia? É claro que precisa, tá? Você quer saber por que agora está investindo em papéis da China, por que está investindo em papéis da Arábia Saudita? Então, realmente, isso tem que ser deliberado em assembleia, tá? Precisa ser deliberado em assembleia, marca texto, a emissão de novas cotas para fundo fechado. O que é o fundo fechado? O fundo está fechado a um grupo específico, por exemplo, e aí vai emitir nova cota. No fundo fechado só emite nova cota a partir do momento que tem nova aplicação, tá? Tem um novo cotista. Então imagine ter um fundo fechado da sua família aí. Família Silva, família Pereira, família Breves, família Seixas, família, qualquer família aí, né? Qualquer nome de família aí, sobrenome. Então imagina, por exemplo, vamos colocar lá em casa. Em casa, por exemplo, a gente vai ter um fundo fechado. Olha aí que beleza, só para vocês entenderem. Então tem lá eu, o Ellerson, que é o meu irmãozinho, o meu pai e a minha mãe. Então a gente tem um fundo aqui que é um fundo fechado da família, um fundo fechado da família Seixas. E aí imagine, por exemplo, que eu chego lá agora e falo assim, olha só, pessoal, quero colocar a Eduarda dentro do fundo aqui de investimentos. E aí o meu pai, minha mãe e o Ellerson vai querer saber por quê. E aí vai fazer uma assembleia. É só para vocês entenderem um conceito. Mas o fundo é fechado à família, você vai casar com ela e, consequentemente, ela vai ter a possibilidade agora de participar das nossas decisões, saber o nosso valor financeiro. Então, o conceito de fundo fechado é justamente isso, né? O fundo, ele estava ali, ele tinha uma deliberação, uma limitação, e agora vai entrar uma nova pessoa. Imagine que cada um aqui tem 10 milhões. Aí a gente estaria milionário, né? Tem 40 milhões ali. Então, a Eduarda, para entrar, ela teria que aplicar o mesmo valor. Só para dar um exemplo, tá? Então, sucessivamente, teria que emitir uma nova cota. Imagine que cada cota fosse 10 milhões. Um exemplo. Teria 4 cotas. Agora, se a Eduarda entra, vai ter 5 cotas, porque ela vai colocar esse valor também. Então, no fundo fechado, obrigatoriamente, quando entra uma nova pessoa, obrigatoriamente se emite uma nova cota. Beleza? Continuando. A amortização e o resgate compulsório de cota, caso não sejam previstos no regulamento, e ou taxa de performance. Então, vamos lá. Vamos com calma, desculpa. A amortização e resgate compulsório de cotas. Como assim? Ah, imagine, por exemplo, que agora quer amortizar, quer resgatar, ou seja, vai começar a ter saída do fundo de investimento, vai começar a resgatar esse valor e, consequentemente, isso não está descrito lá no regulamento. E, consequentemente, se não estiver previsto no regulamento, isso terá que ter uma assembleia. E ou taxa de performance, por exemplo, né? Ah, não tinha ali taxa de performance, vai começar a cobrar. Ou então vai cobrar antecipadamente. Consequentemente, isso também tem que ser deliberado em assembleia. Tá bom? Então, algumas informações importantes, onde eu vou passando marca-texto. Passem também, porque são muitos conceitos e a gente sabe onde a prova gosta de cobrar um pouquinho mais. Como, por exemplo, a prova sempre cobra. O aumento de taxa de administração é deliberado? Não. O aumento de taxa de performance é deliberado? Desculpa, o aumento de taxa de administração é deliberado em assembleia? Sim. O aumento de taxa de performance é deliberado? Sim. A redução de taxa de administração não é deliberado. A redução de taxa de performance não é deliberado. Então, isso é muito importante. Na aula posterior, nós vamos continuar falando de assembleia para a gente ver mais algumas deliberações. E eu espero vocês na próxima aula.